Mais de um ano atrás, eu preguei uma mensagem sobre crescimento, sobre o crescimento espiritual. E até no final da mensagem, conversando com alguns irmãos, eu disse: essa mensagem tem uma continuação. Mas é uma mensagem que eu acho que a igreja precisa me conhecer para saber o meu jeito de ser, o meu jeito de pregar, para alguém não se ofender. Porque ela vai tratar, é uma continuação daquela mensagem. Eu lembro até que o Samuel falou: não, se é a mensagem da palavra de Deus, tem que pregar. Né? Eu lembro até a irmã estava junto, estava do lado, não sei se a senhora vai lembrar. E, inclusive, ela foi com PowerPoint, e essa de hoje também será. Mas, por que eu estou falando isso? Eu não canso de falar isso. A mensagem da palavra de Deus, ela deve ser pregada para a igreja, com o intuito do crescimento das ovelhas, de cada um, mas nunca deve ser pregada com objetivo para alguém especificamente. Eu, pelo menos, se eu tiver alguma coisa para falar especificamente, eu prefiro chamar o irmão e dizer: irmão, vamos conversar sobre determinado assunto. Aqui os irmãos já me conhecem e sabem que eu sou assim. Então, essa mensagem, e toda mensagem que eu prego, mas essa mensagem eu quero que cada um a escute e que Deus a use no coração dos irmãos, e aquilo que for, que o Espírito Santo mostrar para você que é necessário na sua vida, aceite como Deus falando, o Espírito Santo falando. Amém? Essa é a minha intenção. Sempre vai ser a minha intenção a mensagem ser pregada dessa forma. Preste atenção nessa imagem. Aquela mensagem era sobre crescimento. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre as marcas da maturidade. Ou seja, o crente maduro. Esse é o tema dessa mensagem. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. Efésios 4, versos 7 a 16. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. Diz o seguinte a palavra de Deus: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E agora, principalmente, a partir daqui, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por tantas bênçãos, tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Pelo o amor que o Senhor demonstrou ao enviar o seu Filho, ao dar o seu único Filho para morrer por nós numa cruz. Assim como diz em Isaías, um menino nasceu, um filho se nos deu. E quando nós compreendemos isso e entregamos nossas vidas ao Senhor,
o Senhor nos dá outras coisas, dons para que nós possamos usá-los na igreja. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá maturidade, o Senhor nos faz crescer, para que possamos ser usados pelo Senhor na Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, me ajuda a transmitir ela, assim como o Senhor falou ao meu coração, e que cada um de nós possamos ser edificados pela Tua palavra, que possamos ser confrontados por ela também, assim como eu fui confrontado. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada um que está aqui nessa noite e todos que irão assistir a essa mensagem pela internet. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado. Hoje nós fizemos a ceia lembrando do Teu sacrifício, do sacrifício do Teu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, eu te peço, a compreender a mensagem da Tua palavra e a colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos, agradecemos. E pedimos, Pai, que os eventos que estão acontecendo hoje não atrapalhem a mensagem da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. As marcas da maturidade. O que faz o verdadeiro cristianismo ser diferente? O verdadeiro cristianismo, quando ele está presente na vida das pessoas, na vida de crentes que vivem realmente a sua fé, ele mostra certas coisas que diferenciam de todo o resto. E hoje nós vamos ver a respeito disso. A vida cristã começa, aqui eu preciso dar uma breve introdução, a vida cristã começa com o nascimento espiritual. Um novo nascimento acontece quando você recebe Cristo como Salvador. No dia que você aceita Jesus, você nasce de novo, porque Jesus falou para nós: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. E quando a gente aceita Cristo como Salvador, nós nascemos de novo. Explicando, você precisa nascer de novo caso não o tenha feito ou não saiba disso. E o motivo é porque você está morto. Todas as pessoas que não nasceram de novo, que não aceitaram Cristo como Salvador e Senhor, estão mortas. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Colossenses 2:13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Qual é o plano de Deus para as pessoas? Qual é o plano de Deus para cada ser humano? Lembra que outro trecho da palavra de Deus vai dizer que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Então qual é o plano? Primeiramente é o nascimento. João 1:12-13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não eram filhos. Deus deu esse poder. Para quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não adianta que eu diga, não, eu quero nascer de novo. Mas se eu não seguir os princípios que a Bíblia diz, como eu vou nascer de novo. Não é uma pessoa, qualquer pessoa aí dizer, não, eu sou filho de Deus. Muitos falam isso, todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é criatura, foi criado por Deus, foi feito por Deus. Mas filho é só aquele que crê, aquele que entregou a vida para Cristo, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o plano de Deus. Primeiro o nascimento, depois vem o crescimento, a santificação, 2 Pedro 3,18, inclusive esse foi o texto da mensagem do crescimento. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O plano de Deus é nascimento, crescimento. Crescimento é essencial. Se você é salvo, se você tem Cristo como Salvador, você tem que crescer. Não tem como não crescer. Tem que crescer. E vai crescer. Às vezes Deus vai ter que apertar os sapatos, vai ter que
colocar situações difíceis para que cresçamos. Porque o que é o crescimento? É a santificação. Lembra, santificação é o quê? A palavra significa separado, separado por Deus, separado do mundo. Então você tem a santificação posicional. Quando você aceita Cristo como Salvador, você é separado do mundo. Mas tem a santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É esse crescimento. Eu vou abandonando, eu vou deixando coisas que eu praticava, eu não tenho mais prazer nisso. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha 18 anos, eu já tinha me convertido e a minha família tinha se mudado para São Paulo. Mas eu tinha deixado tinha me convertido há pouco tempo, eu era um bebê na fé, tinha aceitado Cristo há pouco tempo. E aí nós morávamos em Florianópolis e aí nos mudamos para São Paulo. E aí eu precisava fazer algumas coisas relacionadas à escola, pegar documento de escola. Eu voltei para Florianópolis sozinho para buscar essas coisas. Só que eu ainda era um bebê na fé e eu não tinha abandonado muitas das coisas, das práticas que a pessoa do mundo vive. Imagina um jovem com 18 anos de idade. Eu ia, na minha época não existia o termo balada, sabe balada? Não existia. Na minha época, quando eu tinha 18 anos, essa palavra ela só se referia ao Velho Oeste, a balada do pistoleiro, alguma coisa assim, mas não tinha nada a ver com sair, com ir para a danceteria. E eu ia para danceterias, eu ia para todos esses lugares. E aí eu voltei para Florianópolis e reencontrei velhos amigos do mundo. E aí disse, Robson, vamos lá acho que era o 1º de maio, lembro até hoje, uma danceteria que tinha lá, só que só tocava pagode, músicas assim. Na época o auge era o pagode. E aí lá eu fui com alguns amigos lá nesse lugar para dançar. Chegou uma hora que eu estava lá dentro e eu olhei para todas aquelas pessoas e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, foi como uma flecha no meu coração. Você não pertence mais a esse lugar. Você não tem que estar aí. E, sabe, foi um sentimento que só o Espírito Santo põe no coração da gente. Quando eu era do mundo, eu sentia isso. Eu ia para a danceteria e achava que estava feliz. A felicidade é ter Cristo. Eu só entendi isso depois. Mas eu estava lá. E aí eu pensei, não, está errado. O que eu fiz? Nem falei com meus amigos. Virei as costas, saí e fui embora a pé. Isso já era umas 5 da manhã mais ou menos. E fui embora a pé para casa, que eu estava hospedado na casa da minha tia. Nem falei para eles nada. Só virei as costas e fui embora. Nunca mais eu pisei num lugar daqueles. Mas é um processo a santificação. E esse é o plano de Deus para nós. Coisas que a gente fazia, a gente deixa de fazer. E mesmo salvos há bastante tempo, muitos crentes têm isso também, de nós ainda lutamos com a nossa carne, nós lutamos com o nosso sentimento, com várias coisas. E Deus está nos purificando. Ele está, aos poucos, Ele vai mostrando através da palavra dEle que certas coisas não encaixam, não combinam mais com a gente. Não dá. E é o conhecimento da palavra de Deus que vai nos mostrando isso também. Antes cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O próximo passo, nascimento, crescimento, maturidade. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você volte no tempo. Eu vou dar o exemplo das minhas filhas. Uma tem 10 e outra tem 7. Elas estão numa fase controle da TV. Elas brigam pelo controle da TV.
Porque uma quer ficar segurando. Não, hoje é meu dia de segurar o controle. A outra, não, hoje é meu dia de segurar o controle. E quando é o dia da outra, a outra pega, ela vai, papai, ela está pegando meu controle. Não só isso. Tem coisas mais simples ainda que elas brigam. Brigam porque uma queria deixar o pé em cima de um puffzinho embaixo da mesa. Uma sentada de frente para a outra na hora do almoço, aí uma trouxe o puff, colocou, a outra colocou o pé em cima do puff. Aí, papai, ela tá colocando o pé no puff. Quem trouxe? Foi eu que trouxe. Não, então o direito é de quem trouxe. Não, papai, mas ela não estava usando. E elas brigam por causa do puff, colocar o pé em cima do puff. É normal isso? É coisa de criança. É coisa de menino. Menino faz isso. Menino fica nessa coisa de brigar por pequenas coisas. E aí Paulo fala, quando eu era menino eu fazia coisas de menino. Eu não sou mais menino. Eu não posso mais fazer coisa de menino. Quer ver uma igreja pegar fogo? Vamos colocar cortinas na igreja. A cor da cortina. Trem para dar confusão. Porque uns querem branco, outros querem preto. Outros querem marrom. Era bordô lá, né, no Calvário. E acreditem, brigam por coisas pequenas assim. Nós precisamos ser maduros. O pastor Eduardo, ele tem uma frase, uma vez ele falou para mim, ele foi a primeira pessoa que falou, o pastor Bill já me falou, falamos isso também, ele já falou essa frase, mas o pastor Eduardo falou isso para mim uma vez, que nós temos que escolher as nossas batalhas. Eu tenho que escolher aquilo que eu vou defender. Tem coisas que, sabe, isso para lá, não vou esquentar a cabeça com isso não, vou orar por isso, mas não vou esquentar a cabeça. Nós precisamos ser maduros. É o plano de Deus, nascimento, crescimento, maturidade. Significa que vamos chegar à perfeição aqui? Não, não vamos chegar à perfeição. É o processo. Mas um crente de 10, 15, 20 anos de conversão, espera-se que seja maduro espiritualmente, que saiba discernir aquilo que não compensa brigar, não compensa debater. Uma coisa que me entristece, e eu vou falar, eu fiz isso muito. Uma vez meu irmão ficou nervoso comigo. Meu irmão do meio, ele comprou um carro, só que ele não tinha habilitação e ele pediu para eu dirigir o carro, nós dois salvos, em São Paulo. E aí eu estava passando numa parte que tinha um trânsito muito tenso. Aí chegou numa esquina, sabe igual o posto que tem a guia rebaixada assim, em volta toda da esquina assim? Todo mundo parado, aí teve uma senhora lá, uma mulher que quis ser mais esperta que todo mundo e cortou por dentro para passar na frente, sabe? Deixa eu passar aqui, o trânsito estava muito pesado. Moço, eu virei numa onça. Depois eu fiquei morrendo de vergonha do que eu fiz. Mas eu discuti com aquela mulher, eu baixei o vidro, briguei com aquela mulher e meu irmão ficou calado. Depois ele falou, o que foi isso? Como é que você faz um negócio desse? Tu não é crente não? Como é que tu estressa desse jeito com a mulher? Discute, briga. Eu disse, não, mas tu viu como ela é esperta? Ah, mas não importa, Robson. Eu fiquei com uma vergonha depois. Quer ver um crente? Como ele é, põe no volante. Porque às vezes a gente fica nervoso. Mas não pode. Não pode. É errado. A gente tem que controlar. Às vezes as pessoas fazem coisas que nos deixam bravos, mas a gente não pode agir no impulso do momento. É difícil, mas não podemos. O crente maduro, ele aprende a se controlar. Ele vai lutar. Eu lutei muito com a minha personalidade, porque eu ficava indignado. Quando eu estava na pista da esquerda, sabe? 2 pistas, a pista da esquerda eu passar e o nego lá na frente lá e você querendo, rapaz, vai pra direita, você dá farol, o cara não vai pra direita, você dá seta e ele não vai, você dá uma buzinadinha, ele não vai e ainda mete a mão pra fora e faz assim, passa por cima, entendeu? Manda você passar por cima. Isso deixa nervoso, mas eu não posso agir baseado nesse nervosismo, eu tenho que ser maduro. Esse é o plano de Deus para nós, nascimento, crescimento, maturidade.
As indicações, eu já falei um bocado de um crente novo convertido, ainda infantil, ele é preocupado mais consigo do que com a obra de Deus, ele está mais preocupado com seus próprios interesses. Ele não vai avaliar, por exemplo, se eu for trabalhar, se eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, mas se eu for trabalhar nesse lugar, acabou a igreja para mim, não dá mais para ir para o culto. Não dá. Ele não vai avaliar isso, ele vai pensar primeiro, não, eu vou arrumar um emprego, Deus sabe que eu preciso comer o pão, eu preciso pôr comida em casa. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso, minha esposa está aqui, que não me deixa mentir sozinho, brincadeira. Não me deixa mentir. Já passei por isso, por essa situação. Todos nós somos confrontados, às vezes, a tomarmos decisões importantes. Decisões que são muito difíceis de ser tomadas, mas o novo na fé, principalmente o novo, às vezes antigos na fé fazem isso também, mas o novo na fé ele não vai avaliar muito. Se eu for trabalhar no McDonald's, que era o meu caso, eu vou perder os cultos, porque o McDonald's trabalha de domingo a domingo. É uma folga só um domingo por mês. Então você tem que avaliar, não, peraí, Senhor, eu quero ser fiel na tua casa, eu quero honrar o Senhor. Abençoa o emprego, que eu consiga ir pelo menos para o culto de domingo. O ideal é para o todo, mas pelo menos o culto de domingo. Mas isso se espera do crente maduro, não do crente novo na fé. O crente novo na fé ele vai pensar primeiro nele, depois ele vai pensar em Deus. O crente novo na fé, ainda infantil, ele está interessado mais com o argumento do que com a ação. O que eu quero dizer com isso? Ele aponta os erros com facilidade. Aí eu coloquei ali, seminarista. Tá dando para ler bem aí atrás? O pastor está meio assim. Fonte 32. O seminarista é assim. O seminarista, que é meio que um novo ali no seminário, ele vai para o seminário. Vamos dizer que tenhamos um seminarista. Ele vai para o seminário. Fica um semestre lá e volta. Quando ele volta, ele começa a olhar todos os erros do pastor. E ali está regendo errado, ele não está seguindo nem o princípio da homilética, aqui, o esqueletinho da pregação. Nem fez homilética ainda, porque homilética é no segundo e terceiro semestre, mas ele já está lá. Vendo não, o pastor está errado, e começa a achar que ele é consertar o pastor da igreja. O pastor que o enviou para o seminário, ele quer consertar o pastor. Isso é muito comum com o seminarista. Tanto é que no seminário, os pastores lá, os professores dizem assim: vocês estão voltando para casa de férias. Não fiquem reparando no seu pastor. Você não está passando pelas coisas que ele passa. Você não está calçando os sapatos dele. Então, seja humildezinho, vai lá e se ofereça para ajudá-lo. Mas não fica reparando nele, não. Não fica apontando dele. Seminarista faz muito isso. É do seminarista. Também, o crente infantil, ele fica olhando mais para o homem em lugar de olhar para Deus. Ou seja, ele cria heróis. É aquela pessoa que não. Lembra de quando Paulo fala aos Coríntios: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? Não pode. Só que esse crente novo na fé, novo convertido, ele vê um grande pregador e ele diz: não, é melhor. Sabe quando tem um missionário na igreja, aí tem o pastor auxiliar, estou dizendo que isso acontece aqui, tá? Mas o missionário vai para Forlow, até porque o pastor Gil não foi para Forlow ainda, né? Mas o missionário vai para Forlow. O que acontece com muitos? Não vem mais para os cultos. Aí eles só voltam quando o pastor, um ano depois, tem uns pastores que é um ano, né, pastor? Eu não sei o seu... 6 meses. Mas só volta quando o missionário volta. Quando ele sai junto. Então eles não estão lá por causa de Cristo, eles estão lá por causa do missionário. É muito comum isso, é bem comum isso. Então ele cria heróis. Mas quem deve ser a nossa inspiração? Quem a gente deve dedicar toda a nossa adoração e a nossa admiração? A Cristo. Ele deve ser o motivo para eu estar nos cultos, para eu adorar, para eu cantar. Ele deve ser a razão do meu viver. Eu tenho que acelerar, porque senão eu vou ter que dividir a mensagem em duas. Agora, como podemos reconhecer a maturidade cristã?
as características de um cristão maduro. E eu vou correr aqui agora. Um cristão maduro é um crente que entende e assume a sua missão. Olha lá no verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O pastor Bill tem ensinado nas quintas, né, pastor? Sobre os dons. O crente maduro, ele entende qual é a função dele. E ele vai fazer aquela função. Assim como foi com os apóstolos e com os diáconos ali no início da igreja, esse cristão ele vai entender como ele vai contribuir, o que ele deve fazer na obra de Deus. Ele entende qual é a missão dele. Até porque, lembra de Timóteo? Os termos usados lá em Timóteo fala sobre o soldado, que ele está numa missão, numa batalha. Então essa é a ideia. O crente maduro, ele entende, olha, eu tenho uma missão aqui na terra, e a minha missão não é tentar ficar rico, não é cuidar só da minha família. A minha missão é honrar e glorificar a Cristo. Essa é a minha missão. E isso é através do quê? Do aperfeiçoamento, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aperfeiçoamento, ele está falando do quê? De um amadurecimento. Os dons que o Senhor deu à igreja são para levar-nos à maturidade. Esse é o entendimento do crente maduro. Um exemplo, os apóstolos e profetas através dos seus escritos, 1 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos entenderam qual era a missão deles. Eles entenderam o que eles deveriam fazer. Eles foram usados para quê? Para escrever a palavra de Deus. O Novo Testamento. Os profetas, o Antigo Testamento. Essa era a função deles. Foi dessa forma que eles contribuíram. E Deus deu esses dons para esses homens, para que eles fizessem essa tarefa de implantar a igreja, principalmente os apóstolos. Outros, evangelistas, através de seus ministérios evangelísticos. Atos, capítulo 8. Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8. Pode deixar marcado Efésios aí, tá? Apesar que eu estou colocando os versículos ali. Atos, capítulo 8, versos 26 a 31. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Atos 8, 26 a 31 diz o seguinte: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha o verso 40, pula para o verso 40. E Filipe se achou, depois de todo o acontecido, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deus deu um dom de evangelista para algumas pessoas. Quando eu estava lendo, estudando e vendo esse ponto, pensei até no irmão José. Eu penso naquele homem que é evangelista, que Deus deu esse dom. Ele vai aonde for necessário para pregar o evangelho. Não que nós não devamos, que nós devemos, todos devemos, aqueles que são salvos, devem pregar o evangelho. Mas o evangelista vê essa função com um outro olhar. É diferente. E as pessoas com as quais ele evangeliza também recebem isso de uma forma diferente. Então é algo que Deus impulsiona, assim como impulsionou Filipe. E aqui, só para resumir a história, ele mostra para o eunuco se entende, se converte, aceita Jesus, se batiza. E eu gosto muito desse versículo: e quando saíram da água, verso 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso
continuou o seu caminho. Ali o eunuco foi salvo, o Espírito Santo veio nele e ele saiu regozijando de felicidade. É o trabalho do evangelista, ele vai fazer isso muito bem. Pastores e professores têm a responsabilidade, é o dom de pastores e mestres, né, de promover o crescimento cristão dos irmãos. Atos 6, 2-4 vai dizer, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pastor tem que estudar a palavra e tem que ensinar a palavra. Pastor tem que orar pelas suas ovelhas. É nosso dever orar por cada um de vocês. É nosso dever ensiná-los a palavra de Deus. E quando não fazemos bem feito, Deus vai cobrar de nós. Nós temos que fazer isso bem feito. Nós temos que nos esmerar no conhecimento da palavra. É muito triste, por isso você vê muitas igrejas sendo destruídas, porque os pastores têm preguiça de ler, têm preguiça de estudar. E aí quando ele chega no púlpito, ele não consegue, ele não alimenta as ovelhas, e as ovelhas ficam como? Se um pastor de ovelhas deixa elas presas no curral por mais de uma semana, o que vai acontecer com as ovelhas? Vão morrer de fome. Ele tem que abrir e levar elas no pasto, e elas têm que comer, e tem que comer bem. Então o pastor tem que se esmerar. Nós, pastores, devemos nos dedicar na obra, nessa questão do ensino. E é algo que eu me incomodo, me preocupo bastante. Isso é algo que sempre mexe muito comigo. Eu preciso trazer mensagens que edifiquem, que eu até estava falando isso, acho que com a Mariana, antes do culto. E preciso trazer ensinamentos que ajudam, que possam ajudar, português aqui, possam ajudar os irmãos a crescerem, a se animarem, a quererem conhecer mais ainda a palavra de Deus. Porém, existe um erro ao não compreender a função pastoral. Não entenda isso que eu vou colocar aqui mal. Eu, particularmente, tenho prazer em fazer o que eu faço aqui. Eu tenho prazer. Não é tipo, então os irmãos têm que vir para me ajudar. Não, eu até estava falando, não sei para que esses dias. Não, eu não gosto nem que ajude, porque eu tenho meu sistema, eu tenho meu jeito de lavar, eu tenho meu jeito de puxar água aqui, eu tenho minhas meninas, eu deixo elas ajudar, mas depois eu vou lá e faço de novo. As cadeiras eu gosto de guardar do meu jeito, o púlpito eu gosto de guardar aqui, fazer o meu Tetris aqui dentro, aqui, guardar as coisas certinhas. Mas existe um grande problema nas igrejas. Em vez de serem participantes, muitos cristãos se tornaram espectadores. E o contrário também. Muitos pastores não se dedicam, como eu já falei, não se esmeram. Eu conheci um pastor que infelizmente, hoje ele não é mais pastor, mas ele chegou numa fase da vida dele que ele arrumou um emprego. Já falei qual é a minha posição, os irmãos sabem. Ele arrumou um emprego e aí esse emprego às vezes ele tinha que trabalhar no domingo. E aí ele ligava para sabe aqueles irmãos que sempre estão nos cultos e que tem condições de prega aí para mim que hoje eu não vou poder estar aí. O pastor falava isso. Prega aí para mim que hoje eu tenho que trabalhar. Resultado, ele perdeu o ministério. E eu nem sei onde é. Mas tem pessoas que são espectadores. Pessoas que não querem, acham que a obrigação de tudo é do pastor. Não é. Nós somos um corpo, nós somos um edifício e todos precisamos trabalhar em conjunto para a edificação. Muitos crentes acham que suas responsabilidades terminam ao sustentarem pastores e missionários. Aí eu coloquei ali, contém de alguém próximo quando eu era seminarista, no dia do seminarista. Acho que minha esposa até vai lembrar. Fazendo tarefas, fazendo coisas, e aí teve uma pessoa que virou e falou assim, não, deixa o Robson e a Grace fazer, eles são seminaristas. Eles é que tem que fazer, a obrigação deles. Então, servir a Deus na igreja, fazer as coisas. A gente estava fazendo um negócio que era para a igreja ali, não era do seminário,
Era lá na igreja onde a gente ajudava. Eu falei, não, deixa que eles fazem. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, complicado. Tem muita gente lá que faz isso, inclusive, mas isso é comum em várias igrejas. Tem gente que fala assim, não, eu estou pagando, eu estou dando meu dízimo, tá bom. Essa é a função do missionário de pregar, de evangelizar, é a função do pastor pregar, não é minha, eu não tenho que fazer isso. Eu já estou lá dando a minha parte, errado. E tem gente assim. Ali eu coloquei o dia do seminarista, porque no dia do seminarista a gente trabalha feito um cachorro, meu. Não é dia do seminarista, viu? Os seminaristas as pessoas vão para lá no dia do seminarista para ter um dia como seminarista. Um dia lá de aulas e tudo. E a gente corta a grama, faz tanta coisa lá que chega no final do dia, a gente só quer uma cama para deitar, porque a gente fica esgotado. Mateus 28, 19 e 20, deixa eu abrir lá rapidamente. Mateus 28, 19 e 20. Olha o que diz lá. Portanto, ide, pastores e missionários, fazei discípulos de todas as nações. É isso que diz a Bíblia? Não fala. Não diz pastores e missionários. Portanto, indo todos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Crentes maduros consideram a sua missão na vida fazendo o trabalho da igreja. Perceba quando eu coloquei na igreja. E o igreja com I maiúsculo. Igreja, corpo de Cristo. Um crente maduro, ele quer fazer o trabalho da igreja, do corpo de Cristo para a edificação da igreja. Não importa se ela é aqui, se é em outro lugar. Não é ali na igreja, mas é o trabalho da igreja, alcançando outros com o amor e o evangelho do Salvador. Já ouviu essa frase? Ovelha gera ovelha. O pastor cuida, mas quem gera... Claro, o pastor prega o evangelho, também a gente evangeliza, mas é a ovelha que gera ovelha. Igual eu fiquei muito feliz quando eu ouvi essa semana uma pessoa que disse, olha, eu convidei uma pessoa para vir no culto. Isso é ótimo, né? Esse ânimo de trazer pessoas. Às vezes, eu sei que familiar não vem, mas às vezes um vizinho, igual teve essa dona Rita, que veio quinta-feira, eu acho, né, pastor? A Rita, e veio aquela Júlia, né? Acho o nome da outra. Então, ovelha gera ovelha. Ovelha vai em busca também ali, vai trabalhando isso com amor, levando o evangelho de Cristo. Um cristão maduro é edificador de outros crentes. Lá o verso 12, parte C lá de Efésios, capítulo 4, verso 12, a parte C. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificar significa desenvolver ou ajudar, construir para que prossiga. Cristo é o cabeça da igreja, cada salvo, cada crente é um membro construtor, mas não qualquer pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei ali, contratam músicos. Olha o que diz em Esdras. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém, ainda grifei ali, que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. O trabalho do crescimento, da edificação da igreja pertence a nós, não pessoas de fora. Eu coloquei contratam músicos. Eu já contei o meu exemplo de uma vez eu estar na igreja do Evangelho Quadrangular e depois eu vi lá os músicos tudo jogado, sentado. Um estava sentado numa cadeira assim, esparramado com a guitarra. Lembra que eu comecei na igreja do Evangelho Quadrangular? E depois eu fui perguntar para o pastor quem eram eles, camisa rasgada e tudo. Eu acabei descobrindo que eles eram pessoas do mundo, que ele só contratou para tocar na igreja.
Mas isso lá na igreja do Evangelho Quadrangular. Recentemente, aí um conhecido bem próximo a mim, na igreja dele, ele falou assim, não, aqui a nossa igreja contrata músicos também. Ou seja, não são os leigos. Contrata pessoas de fora, pessoas que nem salvas são. Pessoas que nem se sabe se tem um compromisso com Cristo. A obra da igreja, a obra na igreja pertence a quem? A nós, aos crentes. Nós que temos a responsabilidade, não pessoas de fora. Nós temos essa responsabilidade. Deixa eu correr aqui. O que você pode fazer para desenvolver o corpo de Cristo? Você pode cuidar das partes do corpo que estão aflitas, orar pelos enfermos, visitar órfãos e viúvas. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Lembra, pastor, que eu falei sobre o final? Eles já estão... Acaba o culto. Sempre tem pessoas precisando da nossa ajuda. Principalmente irmãos em Cristo. Nós precisamos estar maduros para poder ajudar. Para poder ir lá e cuidar desse irmão que está precisando. Você pode cuidar das necessidades físicas do corpo. Do corpo, quando eu falo do corpo de Cristo. Paulo e as ofertas para os crentes em Jerusalém, 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a prosperidade, a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. O que ele está dizendo aqui aos crentes de Corinto? Eles iam juntar, primeiro dia da semana, que é o dia de culto, pegar as ofertas e ele ia enviar umas pessoas. Ele ia ver se eles aprovavam. Olha, ele apóstolo. Ia perguntar para eles, pode ser por essas pessoas aqui? Eu vou enviar por eles os donativos para quem? Para Jerusalém. Para uma outra igreja. Ou seja, às vezes outros precisam de nós e nós temos que estar prontos a ajudar, mesmo que seja financeiramente. Do nada, às vezes vai aparecer alguém com necessidade. Recentemente eu recebi a mensagem de um irmão em Cristo pedindo ajuda. Nunca ouvi na minha vida, mas depois de confirmar que era salvo mesmo em Cristo, eu ajudei conforme minhas condições. E é assim, às vezes a pessoa não vai falar, mas se Deus mostrar e tocar no seu coração, olha, tem um irmão em Cristo que está passando por necessidade, ajude. Essa às vezes Deus está te chamando para fazer algo assim. Pense naqueles que às vezes estão passando por dificuldades. A parte da manutenção, aqui nós temos um construtor ali, né, o irmão José. Onde nós estamos pisando? Foi ele quem fez. Às vezes Deus vai usar os seus talentos para a obra dele. Coisas que você sabe fazer. Você pode ajudar cuidando das necessidades espirituais do corpo. Seja um pacificador, aconselhando, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Às vezes você precisa, como um crente maduro, estar apto a aconselhar. Alguém que precisa, que não sabe o que fazer numa situação difícil. E você precisa ter essa capacidade. Por isso precisamos crescer, precisamos conhecer mais da palavra de Deus. Viva e ensine as Escrituras. Olha o verso 13. Acho que eu coloquei lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é viver a fé cristã, é conhecer, é chegar à estatura de Cristo, é nosso dever, nós precisamos nos dispor a isso. Estão os outros mais fortes em Cristo por sua causa? As pessoas ao seu redor, você percebe que elas estão crescendo? Estão sendo fortalecidas? Está o corpo de Cristo mais unido por sua causa? E por último, o cristão maduro tem base bíblica. Não mais meninos inconstantes, não mais enganados ou atraídos por ensinos de seitas. Firmes na doutrina.
Você sabe no que crê e por que você crê? Você tem plena convicção de tudo aquilo que você crê? Saberia explicar para alguém? Estava conversando com o pastor antes do culto sobre isso, sobre essa maturidade. Porque tem pessoas que vai numa igreja, vai em outra igreja, vai numa terceira, quarta, quinta, sexta igreja, denominações diferentes, ouve um monte de coisa, de pastores de tudo quanto é jeito, e fica com a cabeça confusa. Não sabe defender a própria fé, não sabe ter uma firmeza espiritual, uma firmeza doutrinária. Precisa ter firmeza doutrinária, e um cristão maduro tem essa firmeza. Ele sabe defender aquilo que ele crê. Ele mostra na palavra, biblicamente falando, na palavra de Deus, ó, eu creio que é assim, 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 porque a Bíblia diz que é assim. Maturidade na palavra de Deus traz maturidade na vida. Quando você conhece a palavra de Deus, não é qualquer coisa que vai te abalar. Porque você sabe que Deus está no controle. Não sei o resultado das eleições, mas digamos que alguém que eu não concorde, ou que vai perseguir os pastores, que vai prender pastores e padres, e seja lá quem for. Vamos dizer que vence. Por que eu vou me abalar? Se eu sei que Deus é soberano, se eu sei que Deus é quem cuida de mim, e que eu vou preso de qualquer maneira, se for para mim preso, não importa. Se não for para eu ser preso, eu não vou ser preso, mesmo que eu fale o que eu quiser. Lembra de Lutero? Lutero não foi preso, mas outros foram presos e martirizados, como John Huss, como Tyndale, que escreveu a versão da Bíblia para o inglês. Deus tem um propósito na vida de cada um, Deus é soberano. Por que eu vou me preocupar? Mas eu só sei disso por causa da palavra de Deus. Porque eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Pedro era iracundo, nervoso. João, lembra, filho do trovão, queria descer fogo lá nos homens. Depois João virou quem? O apóstolo do amor. Pedro, um homem sábio que escreveu 1 e 2 Pedro, que era um pescador. Conclusão. Examine-se pelas marcas da maturidade. Em que áreas estão as suas maiores necessidades de crescimento? Devemos ajudar uns aos outros no caminho da maturidade cristã. E os 2 últimos versículos de Efésios. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de algumas juntas. Todas as juntas. Todos fazem parte, segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora olhe bem para essa foto. Alguém lembra como é o justo do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, de 1 a 3. Por isso eu coloquei essa imagem. Esse é o retrato do crente maduro na fé. Esse é o retrato. Você consegue ver essas características em sua vida? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática a Tua palavra. Nos ajuda com nossas lutas pessoais. Nos ajuda, Senhor, a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Que cada um de nós possamos compreender a nossa função no corpo de Cristo e que possamos viver de forma a agradar ao Senhor e para a edificação da igreja. Abençoa o retorno para os nossos lares. Livra-nos de todo mal. Sabemos que podem ter pessoas que beberam, que vão dirigir. Que o Senhor esteja protegendo cada um dos irmãos no seu caminho, livrando-os de acidentes ou qualquer coisa ruim, e dá uma boa semana a todos nós, Senhor, uma semana na Tua presença.
Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados.